Passamos, então, após essa pequena provocação, a palavra para os participantes do público. Eu pediria a todos que se identificassem ao iniciar a fala e que as perguntas, quando escritas, seguindo o aconselhamento de um grande amigo, coubessem na distância de um punho. Professor Rubens Cisne Lídice Meirelles, ex-aluna, filha do sertanista Chico Meirelles, e quero fazer uma provocação e uma solicitação para a inclusão da música sacra nos estudos, pela importância da música sacra na educação dos povos. Eu trago aqui a produção da Associação de Canto Coral, uma instituição de 75 anos que se dedicou à pesquisa da música sacra. Inclusive, a professora maestrina Cleófis Pearson de Matos pesquisou durante muitos anos o trabalho do padre José Maurício, que produziu, foi mestre de capela e produziu obras belíssimas, e que nós, e eu particularmente, que canto também no coro sinfônico, estamos divulgando e gostaria que fosse introduzido nessas discussões aqui na Fundação, de onde eu sou ex-aluna, a questão da música sacra, da importância para a economia e da cadeia produtiva da música sacra. Eu trouxe, desculpa, professora, depois vou lhe procurar para entregar ao professor Cisne, para que entregasse aos dois palestrantes a produção de DVDs de música sacra da Associação de Canto Coral. Muito obrigada. Obrigado pelo encaminhamento interno da Fundação. Obrigado. Vamos para a próxima pergunta, por gentileza. Tomar um total de 3 perguntas para então passar a palavra para os participantes. Bom dia, meu nome é Sulema Mendes de Budim. Fui, sou e sempre serei FGV. E eu, primeiro de tudo, eu estou gratificada que a Fundação tenha promovido esse seminário. Foi o melhor evento que eu já participei. E eu queria deixar aqui uma pergunta para os senhores. Como é que os senhores veem o que está acontecendo nesse momento, em muitos movimentos da Igreja, uma intromissão de ideologias que são completamente anticristãs? Aqui não tem nada a ver com o lado político, nem com direita, nem com esquerda. Tem a ver com cristianismo e anticristianismo, e que estão se tornando um risco para as instituições religiosas e para o próprio país e para a Igreja, porque é como se ela estivesse se desviando dos seus próprios fundamentos. Obrigada. Mais 2 perguntas, por gentileza. Uiara, sou professora de ensino religioso no Estado e sou professora de História, nós temos assistido, assim, estarrecidos à realidade do nosso país. E todos os dias são notícias de violência, de muita corrupção, em todos os níveis, não é? O próprio ensino está caminhando para a sua decadência. Infelizmente, nós temos que assumir isso. E nós precisamos de uma autocrítica muito grande. Nós precisamos perguntar onde nós falhamos. A fala na mesa citou que abordou a questão da presença católica, podemos dizer, há 500 anos no Brasil. E nós temos que refletir sobre isso, tantos anos de presença no Brasil.
de educação religiosa no Brasil e o que, de fato, nós temos produzido durante esses 500 anos de presença religiosa, né? Eu não sou católica, mas vou me incluir porque sou professora de ensino religioso, então eu tenho o dever de participar também positivamente na história do nosso Brasil. E pensando em um religioso que disse, Frei Tito, ele disse, o cristianismo não pode se calar diante das injustiças, pois calar é trair. O pastor Martin Luther King disse, não podemos nos calar diante de coisas que realmente importam. Então, a minha pergunta eu gostaria, me dirijo à mesa, que a mesa se sentisse bem, tranquila, para fazer essa reflexão, né? Onde nós falhamos? Porque eu acredito que quando reconhecermos as nossas falhas, nós teremos maiores condições de pensar soluções para o nosso Brasil. Isso é uma emergência, né? É mais do que emergente essa questão. Então, a minha pergunta é, onde falhamos? Muito obrigado. Mais uma pergunta, por gentileza. A senhora aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Luísa Grilo Balaciano. Parabenizo a mesa, a Getúlio Vargas, pelo seminário. A minha questão é a seguinte: dentro da perspectiva da educação católica, de valores do indivíduo, como é que fica no que tange o diálogo lado a lado com o diferente, em especial com outras crenças religiosas ou não? Uma vez que, ao sair da escola de educação básica, ou mesmo ensino médio, né, esses alunos vão trilhar outros campos que terão outros universos diferentes, inclusive na sua vida profissional e na sua vida plena, esse diálogo lado a lado, como a educação básica das escolas católicas coloca essa questão. E dentro dessa questão também, como a escola católica pensa a questão das ordens religiosas que chegaram no Brasil via a expulsão dos países europeus face à laicização, como a professora Paula Leonardi também levantou. Obrigada. Obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta, por favor. Bom dia a todos e todas. Marcos Porto Freitas da Rocha, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque Caxias e Universidade do Grande Rio. Eu gostaria de saber dos eminentes membros da mesa o posicionamento sobre o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Religioso nas instituições privadas, posto que nas instituições públicas tem força de lei, mas há a prerrogativa de que também as instituições privadas se utilizem desse material para que os alunos tenham uma conformidade de acesso a esse currículo, caso transitem entre as instituições de ensino. Muito obrigado. Muito bem. Bem, nós vamos então passar agora as palavras, as respostas e ao mesmo tempo as considerações finais de cada um. Os palestrantes, o Abade Felipe foi muito econômico na sua parte inicial, eu acredito que possa agora nos dar mais luz nas suas considerações finais. Eu vou então aproveitar o tempo que inicialmente abri mão, não que abri mão, mas pensei que o debate fosse mais ágil, mas não serei ao mesmo tempo cansativo e ao mesmo tempo trarei algumas luzes para alguns questionamentos. Eu queria inicialmente fazer uma primeira colocação de que finalmente nós estamos pensando em educação. Pra vocês terem uma ideia, na Constituição de 1824, mais de 300 anos de descobrimento, ela não mencionou a palavra educação. É muito sugestivo isso, não é? 300 anos, a primeira Constituição não fala. Depois, em 1891, se usa a expressão instrução. Ainda não educação. E, de fato, o Brasil vai acordar para a necessidade na Constituição de 1934, quando vai ter um capítulo específico sobre educação. Então, vejam, de 1934 para cá, quantos anos? 57 anos. Então, de fato, o Brasil está falando, tratando, refletindo sobre educação
há praticamente 60 anos. Tudo bem, talvez até então o papel da educação estava nas ordens, estavam conosco, como vimos aí nesses históricos. Mas isso diz muito para nós compreendermos bem por que chegamos e como estamos. Então é apenas uma informação que pode ser desdobrada até para reflexão em grupos, em escolas, etc., ou para que tenhamos uma consciência de que precisamos correr muito atrás desse prejuízo. Porque depois de 300 e tantos anos de descobrimento, a expressão educação nem ser mencionada naquilo que vai reger o país, a sua Constituição, é algo muito sugestivo. Um segundo ponto é com relação às diretrizes depois que o governo acorda para a questão da educação. Então, nós temos 3 instantes na estruturação das diretrizes e bases para a educação no Brasil. Primeiramente em 61, depois 71, depois 96. Então, vejam que o governo vai, de fato, estruturar com diretrizes a partir de 61. Vão aí 57 anos. Então, ou seja, o que quero dizer, e apenas deixar essa luz acesa, é muito pouco tempo que nós estamos realmente tratando, refletindo e pensando em educação num país que vai fazer quase 600 anos. Então, isso explica, e creio que aqui está uma base muito boa para análises, para o futuro governo, para a própria fundação, que tem um papel pensante, né, no Rio de Janeiro e no Brasil, de a partir dessa emergência, como uma pergunta colocou, e é uma expressão do documento de Aparecida, o Brasil viu a emergência educacional. Ou seja, é urgente nós sentarmos não de forma ideológica, não de forma política, não de forma, enfim, mas pensar a educação não mais como algo que tem que ser feito, mas priorizar, sobretudo, os nossos filhos, os nossos alunos, enfim, para algo que é essencial à própria condição humana. O homem educado é um homem livre, que pensa, que constrói, que busca, que faz, não de forma inconsequente, como a gente percebe, e como isso reflete hoje na vida de tantas pessoas e na vida do próprio país. Esse é o problema. Então, nós estamos pensando pouco. E por pensar pouco em educação, vem essas ondas, vem essas novas. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, ela produziu o Plano Nacional de Educação. E ele nunca foi aprofundado. Ele nunca foi aplicado, nunca foi pensado, nunca foi refletido. Como não foi, lançaram agora a BNCC. Posso estar equivocado, espero que não. Mas a BNCC é simplesmente um substitutivo desse plano que foi lançado na Diretriz e Base de 96 e que nunca foi pensado, nunca foi aprofundado. Então se perde. E o que tem, e nada mais é esse plano nacional, em outras palavras, o que a BNCC está aplicando. Entra, de fato, a questão do ensino religioso, como foi colocado numa pergunta, entra também, e na verdade o que está se discutindo é o papel do Estado na educação, e não a educação como um elemento essencial, fundamental na vida de um país. Então, creio que isso é essencial, nós termos essa clareza, e ao mesmo tempo, a partir dessa clareza, olharmos para outra direção, porque daqui a pouco vem um novo governo que vai mudar essa BNCC, não se vai aprofundar, e assim a gente vai vivendo. Aí uma pesquisa como da senhora, que é brilhante, fica defasada, porque as coisas não são, não batem um pouco com a realidade, porque as coisas não são pensadas e aprofundadas no seu devido tempo e aplicadas. Então nós temos aqui uma redundância gritante, essa BNCC, de um plano que foi, não sei se muito ou pouco idealizado, mas que já respondia, e se tivesse sido aplicado,
nós estaríamos hoje numa outra dimensão na educação no Brasil. E essas coisas, mas nós vivemos assim. Daqui a pouco, como se vê um novo governo, vai pensar um novo grupo de educação e 2 planos vão ficar no ralo porque não foram devidamente aprofundados nem pensados. E outra coisa, não nos procuram para conversar. Quando eu digo não nos procuram, a escola particular e a escola católica. Tiremos a ideologia, se quiser esse nome. Mas nós temos uma história. Basta ver o que foi apresentado aqui só dos jesuítas. Nós não estamos aqui passando um tempo, uma chuva, como se diz lá no Nordeste. Nós chegamos aqui em 1500 e pouco. A história das ordens religiosas se confunde com a história do Brasil. Nós temos o que dizer. Mas não nos escutam, não nos procuram. Então tem algo errado e ao mesmo tempo explica muito dessas ausências e dessas inquietações que vocês trazem do auditório. Um terceiro ponto, e aqui eu não quero ser linchado, nós vivemos hoje uma dimensão das redes, estamos em redes. É preciso a gente pensar um pouco. A rede é necessária? Mas se nós seguirmos os modelos das redes econômicas, dos grupos econômicos que estão aí fazendo de educação um negócio, a gente vai se perder. Não é? E vai se perder feio. Pelo amor de Deus, irmão Paulo, não estou aqui confrontando a sua fala, mas a gente às vezes, enquanto segmento específico, católico, a gente vai um pouco seguindo a maré, vai seguindo a onda. Né? As redes econômicas estão aí com muito dinheiro e aplicando educação, vamos nos unir em rede. Ótimo, mas não vamos nos unir no modelo deles. No modelo nosso, pessoal, pensado, e não com outros fins, mas com o fim de realmente sermos juntos, estarmos juntos, para educar melhor, e não para lucros outros. Não é? Esse é um ponto que eu acho que nós, enquanto segmento religioso, talvez estamos aí pensando muito nesse viés necessário, mas se reproduzirmos o modelo dos grupos econômicos, o resultado pode ser talvez muito trágico e não sei onde é que vamos parar. Um terceiro ponto, e aqui eu acho que é um ponto concreto de anseios que todos nós temos hoje, e uma moça que, a senhora que é professora de religião, e muito bem, tudo aqui é muito conceitual, é muito reflexivo, e é bom que seja, e abre luzes, mas no concreto da aprendizagem hoje, nós estamos muito, diria uma expressão mais amena, mas nós estamos educando bem. Façamos a nossa meia-culpa. Há problemas sérios hoje em sala de aula. Há problemas sérios hoje nos programas das nossas escolas. Há dificuldades tremendas no gerenciamento das nossas escolas hoje. Não maquiemos isso, vamos mais para o concreto, vamos ter ações que deem ao professor essa capacidade de chegar em sala de aula e levar os alunos a, de fato, conquistar a aprendizagem. Há muita politização e sala de aula não é para isso. Sala de aula é para despertar no aluno a sua humanidade, a sua capacidade de conquistar coisas novas, de ser filho. Nós estamos, às vezes, usando a sala de aula para outros fins e não de educar jovens que foram entregues a nós, não para ser politizados e ideologizados, mas para serem educados enquanto pessoas que, queiramos ou não, são filhas de Deus e que por isso merecem respeito e educação de qualidade. Nós não podemos abrir mão disso e estamos abrindo mão, pelo menos algumas escolas. Então, se nós continuarmos nesse caminho, o buraco, desculpe a expressão baixa, vai ser muito mais embaixo. Um terceiro ponto, eu acho que nós precisamos de uma equação. Resolver essa equação.
o papel do governo na educação, o papel da família e do educador. Porque é fácil transferir para os alunos. Os alunos hoje são problemáticos, são difíceis, É fácil a gente colocar no aluno o problema. Não, o problema não é do aluno, não, o problema é nosso. A gente que está falhando na disciplina, a gente que está falhando na educação, transformar a sala de aula em espaço de aprendizagem, a gente que está falhando no acolhimento do aluno, ele não é um número, ele não é um fim econômico. Enquanto nós não resolvermos essa equação, o papel do Estado na educação, o papel da família, os pais estão abdicando do direito de educar seus filhos. Estão transferindo esse papel para a escola. A escola não tem esse papel de educar os filhos no sentido doméstico. A educação doméstica é de casa, não é da escola. E os pais hoje, infelizmente, a grande maioria está abrindo mão desse papel. E o que é que acontece? Nós estamos nos desviando. Em vez de educar, nós estamos substituindo também o papel de casa. E o que se aprende em casa, a gente não esquece. As boas maneiras, o bom dia, a licença. Alunos batendo em professor. Onde foi que eles aprenderam isso? Foi na escola? Eu acho que não. Talvez em casa, né? Porque um esposo que bate na esposa está dando um bom. Ou outras ações dentro de casa. Então, se essa equação não for revista, e o papel do educador em sala de aula é primordial, insubstituível. Ele não pode ter na sala de aula um papel diferente de despertar no aluno essa conquista nobre do saber. E também muitos educadores, porque têm dificuldade em gerenciar sua sala de aula, estão abrindo mão do papel de educar para o limite, para a disciplina e para essa conquista que é nobre e só o aluno, com o professor, pode conquistar. Para concluir, nós precisamos, o Brasil atingiu agora 220 milhões de habitantes, né? Nos números da ANEC, nós temos 2 milhões de alunos. Claro que os 220 milhões não são potencialmente alunos de sala de aula, mas a proporção está muito pequena. E cada vez mais está diminuindo. E essa reflexão aqui, mais uma vez, a gente parabeniza a Fundação, ela é essencial. Qual o futuro da educação católica no Brasil? Porque está no universo de 220 milhões de habitantes, 2 milhões de alunos, já é bem reduzido, tiremos aí o público-alvo das salas de aulas, os jovens. Então essa proporção estará ainda muito menor. E a tendência é aumentar ou diminuir? O que é que vocês acham? A pergunta agora é para o auditório. É aumentar ou diminuir? A tendência é diminuir, porque cada vez mais a nossa sociedade ela se fecha para o mistério da fé, ou para uma educação que tem na sua natureza, sobretudo essa expressão educação católica, embora a sociedade tenha tanta necessidade de uma educação como a nossa. Para fechar esse ponto e concluir a fala, e aqui eu introduzo algo que nós concluímos no nosso fórum de escolas católicas que fizemos a semana passada lá no São Bento. Nós, enquanto educação católica, precisamos de exercer uma arte, a arte de morrer. Mas entendam bem, a arte de morrer não é a arte de desaparecer, mas é a arte de morrer para ressuscitar e comunicar a vida plena como o ressuscitado fez. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância só será plena se nós aproveitarmos esse instante da educação no Brasil para sabermos morrer, não para desaparecer, mas para ressuscitar
e cumprimos um papel fundamental nesses 518 anos de educação no Brasil, creditado grande parte à escola católica. E muito nos apraz receber um presente desse, porque o padre Antônio, o padre jesuíta, deu branco, o jesuíta, o que veio evangelizar, José de Anchieta, ele era esperto, ele educava também com a música. Quando ele sabia que a pessoa tinha dificuldade, ele sentava e recitava poemas. Foi ele que instituiu na grade o canto orfeônico, Padre José de Anchieta. A música, só para concluir, para não perder o raciocínio, e ainda o Padre José de Anchieta, quando percebia a sensibilidade espiritual do índio, ele apresentava poemas a Nossa Senhora. Desculpem esse romantismo, mas está faltando nos nossos educadores também sensibilidade. E isso universidade nenhuma confere. É o coração de um educador nato que percebe naquele aluno um caminho e, quando percebe, o ajuda a trilhar o caminho e a chegar no final e conquistar a aprendizagem, e não facilitar, como estamos facilitando hoje, tantos acessos e tantos conhecimentos. Então, apraz muito seu presente, e só vem de encontro. Para reforçar, como o professor falou aqui, cresci nas frentes de atração do meu pai, que era sertanista, que me lembro que ele falava que o primeiro som que fez a minha descendência, que meus parentes saíssem da floresta, foi o quê? A música. A música, atrai o coração. E ele conquistou. A consciência espiritual está dentro do nosso coração. E pela música, o espiritual. Sabe por quê? Porque há em cada um de nós, mesmo se alguém aqui não crê em Deus, um vazio do tamanho de Deus. Só Deus cabe nele. E as escolas católicas ajudam muito os nossos alunos a colocar nesse vazio esse Deus que nos criou e espera de nós uma única coisa: reverência para com Ele. Muito obrigado. Passamos às considerações finais do Padre Colin, por gentileza. Duas palavras brevemente. É verdade que todo ser humano erra, também uma instituição erra, a igreja igualmente também erra. Reconhecer o erro faz parte da nossa vida e também fará sempre de uma instituição, também de uma educação e também de uma congregação. O erro não é fim, o erro é uma oportunidade de reconhecer-se como capaz de reconstruir de uma forma melhor no futuro aquilo que se fez ou aquilo que se pretende fazer, também no caso da educação. Nesse sentido, a congregação, e acho que o Papa Francisco insiste muito num tema que é a reconciliação. É indispensável numa sociedade, na igreja, na educação, trabalharmos conjuntamente, primeiro, por reconciliar-nos conosco mesmo, com a própria história. Se brigados estamos conosco, haveremos de sempre xingar os demais. Reconciliados no coração com a vida, com os pais, com a família, com o que foi a vida, é oportunidade para uma reconciliação com as pessoas, com Deus Nosso Senhor, com o universo. Eis um bonito trabalho para a educação. E a segunda e a última palavra, creio que crises sempre as houve e as há e haverá na vida pessoal de uma instituição, de um país. Aproveitar, porém, a crise como oportunidade de graça, eis a chance. Ler os sinais dos tempos, discernir a possibilidade, eis a luz. Creio que a educação, e todos nós somos convidados, desafiados a sermos pessoas de esperança. Muito obrigado.
Bom, eu não sei se eu consigo responder individualmente para cada uma e cada um, mas vou tentar fazer um geral, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa observar que a gente não vou emprestar as ideias da Silvia Federici, quando ela faz uma crítica ao Foucault sobre a história da sexualidade, que ele faz uma história da sexualidade em cima de um sujeito universal. Então, quando a gente fala das escolas, a gente não pode falar de um sujeito universal, a gente está falando de pessoas historicamente situadas, né? Com condições materiais de sobrevivência, de reprodução diferenciadas, né? Então, qual é o cliente que circula nessas escolas, ou qual é o aluno, de que família também a gente está falando, né? Essas famílias, a gente tem definições de famílias, tem famílias, né? Então, acho que esses aspectos precisam ser observados. Então, a gente está falando de o Iara levantou a questão da situação do país, né? Então, acho que isso tem a ver com isso, a gente não pensar nesse sujeito universal, abstrato, mas em que condições materiais a gente está vivendo nesse momento que tem gerado esse tipo de situação, né? Sobre o que a Ana Luísa levantou, o diálogo com o diferente, com outras religiões, né? Eu lembrei da Concordata Brasil-Vaticano, que foi assinada durante o governo Lula, e que, na Concordata, dentre outras questões trabalhistas que são mencionadas ali, a gente tem a obrigatoriedade do ensino religioso católico nas escolas públicas e outras religiões. Então, acho que esse é um outro aspecto também que a gente pode pensar, né? Se a gente está falando em tolerância, que é eu aguento o outro, ou se a gente está falando em respeito, né? Faz diferença, né? Quanto ao conteúdo da Base Nacional Curricular Comum, a gente tem aí a ANPED, a Associação Nacional de Pesquisa em Educação, e todas as associações de educação fazendo uma crítica muito forte à Base Nacional Curricular Comum e ao Plano de Educação, pelo empobrecimento que isso está trazendo para a educação brasileira. Então, eu acho que mais do que... Porque, como eu mencionei no início, a minha pesquisa é em História, né? Eu acompanho, mas acompanho meio que nas margens a discussão atual, mas se vocês quiserem ver, tem muito material disponível, todas as instituições de educação estão fazendo críticas fortíssimas à Base Nacional Curricular Comum, à reforma do ensino médio. Então, essa situação do ensino, Iara, é uma situação produzida. A gente fala, a educação está um horror, mas é uma situação produzida, e produzida em séculos, não é de agora, né? Então, quando a gente fala que tem uma discussão também para onde são destinados os recursos públicos, isso precisa ser discutido. Porque eu sento numa cadeira tão confortável que eu até assusto, porque a UERJ está sucateada, né? Então, eu não estou querendo opor uma coisa à outra, mas eu estou tentando trazer a coisa para um plano material que é preciso ser debatido, né? Então, a Base Nacional Curricular Comum, a destinação de recursos públicos para um ou outro lugar, produzem uma ou outro tipo de educação, né? Então, é um pouco isso que eu queria finalizar. As histórias das ordens e congregações, com certeza, se confundem com a história do Brasil, mas... Vou fazer o chacrinha a última vez, eu vim para confundir, para bagunçar. É uma história atrelada ao projeto colonizador, né, que tem uma ideia de civilização, e por isso que a compreensão dessa imigração das congregações e do Sistema Nacional de Educação, da nossa educação como um todo, a educação brasileira é herdeira de uma sociedade cindida, muito dividida e escravagista, né? Então, é preciso lembrar isso também nesse sentido. É lógico que tudo que eu apontei aqui a gente não pode tratar como um bloco monolítico, né? A igreja não é um bloco monolítico. A gente tem divisões dentro dela e a gente tem muitos avanços e muitas contribuições.
Mas, de um modo geral, o sistema de educação que a gente tem hoje é herdeiro dessas tensões, conflitos e alianças. Tá? É isso, gente. Bem, eu apenas gostaria de fazer menção ao belo presente da professora Lídice, que é o concerto da série Trajetórias, o segundo concerto comemorativo dos 250 anos do nascimento do padre compositor José Maurício Nunes Garcia, e também um outro volume sobre o mesmo tema. Muito obrigado, professora. Nós, então, chegamos ao final do nosso seminário e eu gostaria de dizer que daqui a um ano nós vamos estar em circunstâncias, a princípio, diferentes e que cabe até lá reflexão e lá, naquele ponto do tempo, talvez, se os palestrantes todos concordarem, uma reedição dessa nossa reflexão, principalmente no que diz respeito ao futuro da educação básica no Brasil. Então, eu agradeço a todos os palestrantes, agradeço a todos que estiveram aqui conosco e vamos em paz, vamos em frente. Muito obrigado.